Felipe Luiz explica a ausência de Arrascaeta e reclama de calendário. Treinador chuta o balde com X9 e critica Matheus Gonçalves. Alerta ligado. De La Cruz sofre entorse no joelho e preocupa para os próximos jogos. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você e para toda a sua família, uma semana abençoada e de vitória. Bom, a gente traz aqui, lances, bastidores do que rolou após o empate de ontem, 0-0 contra o Botafogo. É mais um jogo que escancara aí os motivos do Flamengo buscar opções no mercado, né? Flamengo ontem praticamente jogou sem meio campo. Ontem, inclusive, o Felipe foi perguntado se ele não pode utilizar o De La Cruz um pouco mais avançado. Aí ele virou para o repórter e falou assim: se eu coloco o De La Cruz mais avançado, eu jogo sem volante. Eu só tinha o De La Cruz e o Everton Araújo. Com muitos desfalques, sem Arrascaeta e Gerson. Quando você perde Arrascaeta e Gerson para um jogo, o nível técnico cai absurdamente, da equipe. São dois jogadores que são titulares aí em todos os times. E aí os desfalques fizeram falta, o Flamengo ficou sem criatividade no meio campo, De La Cruz ali e o Everton Araújo, os dois sobrecarregados, e o Flamengo sem armador. Inclusive no ataque também, achei que Cebolinha e Bruno Henrique não renderam esperado, o Pedro ficou muito isolado. Tá claro que o Pedro tá sem ritmo e ele vai adquirir jogando, só jogando que ele vai adquirir aí o ritmo de jogo, e o Flamengo ficou nulo, praticamente nulo no meio e também no ataque. O Pulgar fez muita falta, porque ele é aquele volante que sai jogando, dá o passe, quebra linhas. O Everton Araújo não faz isso. O Everton Araújo é um bom marcador, mas com a bola no pé ele não consegue sair jogando, são características diferentes. É por isso que o Pulgar também fez muita falta ontem, nesse jogo contra o Botafogo. E aí o Felipe, ele reclamou do calendário, falou do tempo de descanso que não tem, falou das peças do elenco, enfim, ele disse isso aqui, tivemos menos de 72 horas para descansar. Enquanto a perna tá fresca, o futebol tá ali. Mas do jeito que tá, o torcedor que se acostume, Os melhores não vão estar no campo. Hoje não conseguimos ter o Arrascaeta, não tem condição de jogo. O Arrascaeta tentou até o final e aí tivemos que cortá-lo. Tá aí a explicação da ausência do Arrasca. Bruno Henrique está no sacrifício, Alexandro no limite, os zagueiros estão no limite. Temos muitos desfalques que não servem como desculpa. O adversário nos causou dificuldade e diria que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a gente equilibrou. No segundo tempo, a partir dos 15 minutos em diante, eu perdi a mão do jogo. Ficou um pouco caótico. Posições não estavam sendo respeitadas e já não era o que eu gosto. Olha, dificilmente o Felipe admite que erra, E dessa vez na coletiva ele falou aqui. Ele disse que depois dos 15 minutos do segundo tempo o jogo ficou caótico, ele perdeu a mão do jogo, não sabia mais o que fazer, as posições não estavam sendo respeitadas, já não era o que ele gostava. Ele falou isso ontem na coletiva, deixou bem claro que realmente foi um jogo muito ruim tecnicamente, Foi um jogo sem emoção, porque tem empate que a gente vê, ataque dali, ataque de lá, as duas equipes jogando abertos. Ontem não foi o que se viu. Para completar, Wesley tomou o terceiro cartão amarelo e vai desfalcar o time contra o Palmeiras, naquele jogo que já será uma decisão, pela 10ª rodada. É o próximo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Meio de semana o Flamengo enfrenta o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil no Maracanã, e aí depois embarca para São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras, que é líder. Nesse jogo, além da gente não ter o Wesley, a gente provavelmente não terá o De La Cruz. O Flamengo informou no fim da noite de ontem que logo após o empate sem gols com o Botafogo, o uruguaio De La Cruz sofreu uma entorse no joelho esquerdo. Ele será submetido a um exame de ressonância magnética hoje para avaliar a gravidade da lesão. Aí, titular do clássico, De La Cruz se machucou aos 17 minutos do segundo tempo e precisou sair
para a entrada de Danilo. Então o Flamengo pode jogar aí contra o Palmeiras sem Wesley e sem De La Cruz, já são 2 titulares. Não se sabe se o Pulgar vai melhorar até lá. Tem um Plata, né, que está fora há muitos jogos. E o Alan, a mesma coisa. Vice-líder do Brasileirão, o Flamengo agora está a 4 pontos de distância do Palmeiras, né? E o Flamengo volta a campo no outro domingo pelo Brasileiro, às 4 da tarde no Allianz Parque contra o Palmeiras. E sabe por que o Palmeiras está na liderança e o Flamengo está na vice-liderança? Porque o Flamengo não teve competência de exercer o dever de casa e vencer o Vasco quando o Flamengo tinha o mando de campo no Maracanã, empatou, perdeu 2 pontos, e não conseguiu também vencer o Internacional, que já não ganha mais de ninguém. Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, o Flamengo empatou em casa, Maraca lotado, com o Internacional. E o Palmeiras o que fez? Venceu os 2 adversários fora de casa. O jogo contra o Vasco foi no Mané Garrincha em Brasília, mando do Vasco, vendeu o mando de campo. O Palmeiras foi lá e pimba, ganhou o Vasco. E o Inter jogou no Beira-Rio com o Palmeiras foi lá dentro do Beira-Rio, foi lá e pimba, ganhou. São os 4 pontos aí que o Flamengo perdeu, por isso os 4 pontos de diferença que o Flamengo está atrás do Palmeiras. Não adianta, esse Campeonato Brasileiro, ele é traiçoeiro. Se você não vencer os seus jogos em casa, você, lá na frente, vai te fazer falta em algum momento, né? E são jogos como esse, Vasco, Internacional, Botafogo, jogos em casa que o Flamengo pode precisar lá no futuro. Se não tivesse empatado esses 2 jogos, estava bem equilibrado o campeonato, o Flamengo não estaria a 4 pontos do Palmeiras. Agora você imagina se o Flamengo não conseguir vencer o Palmeiras lá. Vamos supor que o Flamengo empate. Os 4 pontos de diferença continuarão. Se o Flamengo perder para o Palmeiras, aí serão 7 pontos. Eu não quero nem imaginar, hein? Agora, gente, trazendo aqui algumas coisas aí da coletiva, umas pinceladas, né? O Felipe Luiz analisou a partida e culpou o calendário pelo desempenho rubro-negro. Ao citar a ausência do Arrascaeta, ele lembrou a sequência de jogos que o clube está vivendo e tentou explicar ao torcedor sobre a situação atual. E ele disse: ficou bem evidente o momento, a semana. Jogamos sábado contra o Bahia e quinta Libertadores para depois jogar domingo. É uma coisa inexplicável, sempre falei. Ter muitos jogos, calendário cheio, é um privilégio. Tem times que, quando acaba o estadual, não tem nada para jogar. Falta de efetividade nos primeiros tempos dos jogos. Muito simples, colocar a bola para dentro é o que falta. Tem vezes que estamos mais inspirados, outras nem tanto. Eu dou todas as soluções, saídas e progressões para eles chegarem ali. Há times que defendem com muito mais qualidade e outros a gente consegue entrar com mais facilidade. A gente faz um estudo para ver como é o adversário, como se defende, jogadores que tem, que resolver. A única forma é botar a bola para dentro. Sobre a qualidade do Wesley, que vem caindo, ele disse: todo jogador oscila durante o ano. Não existe jogador que vai bem todos os jogos. São 80 jogos, sem descanso e pressão absurda. O Wesley tem 21 anos e é normal passar por esse momento de oscilação. Um menino que gosta de escutar e de treinar. Viveu um ano muito intenso no ano passado, foi convocado. Imagine como a cabeça dele fica, um turbilhão, clubes da Europa de olho. Eu gostei do jogo dele hoje, mas quando a equipe toda baixa, todo mundo acaba baixando. Com o tempo, Wesley vai retomar as boas atuações que ele vinha tendo. Aqui, o Felipe Luiz faz uma observação sobre a atuação e o futebol de Matheus Gonçalves. Ele primeiro elogia o garoto e depois ele detona, critica. Bom, ele diz o seguinte: Matheus tem um talento e uma qualidade muito grande. Vocês sabem disso. E eu imaginava que nos daria o toque de qualidade que estava faltando. Mas ele perde a posição por muito tempo. É muito anárquico dentro de campo e muitas vezes se aperta nas situações. Ainda assim é jovem e tem muito a evoluir. Bom, sobre essa frase aí do Felipe ontem, eu até acho válida a crítica, tá? Mas eu achava que o Felipe tinha que poupar, principalmente dos mais jovens, né? Da garotada da base, que está em processo de evolução, né? O garoto, ele vai evoluir, ele vai oscilar mais do que o jogador experiente. Então ele precisa, sabe de quê? Ele precisa de um toquinho no peito, vamos lá, precisa de confiança, ele precisa de respaldo do treinador, né? Ele precisa de uma fala técnica para fazer ele evoluir, não de uma crítica dessa pesada. Porque é muito fácil você vir na base e criticar, né? Criticar o Matheus, criticar o Lohan, criticar o Joshua,
criticar, sei lá, os garotos da base. Mas eu não vejo o Felipe fazendo isso com o Juninho, eu não vejo o Felipe fazendo isso com o Bruno Henrique, eu não vejo o Felipe fazendo isso com o Cebolinha, eu não vejo o Felipe fazendo isso com o Michael. Quando os medalhões não conseguem desempenhar o futebol e vão bem abaixo tecnicamente, o que o Felipe faz? Abraça, elogia, blinda e não faz a mesma coisa com os jovens. Então, achei bola fora ontem do Felipe essa crítica aí com o Matheus Gonçalves, que está num processo de evolução. Bom, numa determinada parte da entrevista, o técnico Felipe Luiz chutou o balde e detonou o X9, que, mais uma vez, apareceu vazando a escalação. Aliás, tem uns 3 ou 4 jogos aí que o X9 vaza a escalação toda, acerta tudo. É alguém lá de dentro. E o Felipe falou isso aqui. Não controlamos tudo, às vezes as escalações vazam. Na minha, não vinha vazando, mas não controlo quem pega o celular e manda uma mensagem. Isso é do futebol. Claro que me prejudica. É ruim que vaze a escalação, mas quem está fazendo isso está indo contra o Flamengo. Que essa pessoa coloque a cabeça no travesseiro e não consiga dormir. Aqui eu acho, gente, que já está acontecendo, tá? Um boicote ao trabalho do Felipe, um processo de fritura que eu sou contra. Eu acho que o Felipe vem fazendo aí, num todo, num conjunto da obra, vem fazendo um trabalho interessante. Eu acho que se tirar o Felipe agora, acaba o ano do Flamengo, é a minha humilde opinião. Agora, ele vem sofrendo aí esse processo de fritura, ele vem sofrendo esse boicote de dentro. E a gente sabe, nas demissões de técnicos anteriores, começou assim, né, com vazamentos de informação, vazamento de escalação, gente lá de dentro que não tá nem aí para nada, não tá nem aí pro Flamengo, recebe do Flamengo, veste vermelho e preto e tá aí prejudicando o clube. E o Felipe falou ontem na coletiva que quando vazam a escalação 1, 2 dias antes, isso prejudica o trabalho dele, né, porque ele monta a equipe e aí quando vaza a escalação o adversário já sabe como o Flamengo vai jogar, já estudou, vai jogar assim, vai jogar assado, esse aqui vai ser titular, esse aqui não, então beleza. Isso aí vem realmente atrapalhando o trabalho do técnico. A gente sabe o processo de fritura, como é que acontece no Flamengo. É assim, começa vazando a escalação. Então, se eu fosse o Felipe, abriria o olho para não dar mole para esse tipo de gente que se diz Flamengo. Bom, o Felipe falou aqui também do calendário, né? Calendário que prejudica o nível dos treinamentos. Aí deu exemplo, jogamos quinta, chegamos em casa de madrugada, tivemos que treinar sexta à tarde com os jogadores que não jogaram. Aí você já começa a desenhar o jogo, as correções da partida anterior dependem de que o modelo de jogo nos guia. Sábado, os jogadores que jogaram podem fazer a primeira parte, que é o plano de jogo, que vai acontecer na partida, aí os detalhes se perdem. São os 2 metros do posicionamento do zagueiro, que fica errado, são detalhes. A conduta da bola, quando tem que acontecer, e essas coisas vão se perdendo, mas principalmente o jogador não estar totalmente descansado. Aí o nível de concentração e intensidade cai. É pequeno porque você vê o Alexandre, um jogador de 34 anos, jogar 90 minutos em altíssimo nível, mas outros jogadores não acabam de recuperar 100%. Isso se nota nos detalhes do jogo. Ideal não reclamo do calendário porque é um privilégio ter muitos jogos. Só que realmente quando tem uma sequência grande, e menos de 72 horas, para descansar não dá. Mas é o que temos todos os treinadores e todas as equipes do Brasil. Estamos todos no mesmo barco e só se unindo para tentar melhorar. Olha, gente, não é de hoje que a gente reclama do calendário do futebol brasileiro. É um calendário muito ruim, é insano para os atletas, isso aí a gente sabe, mas é assim para todo mundo, gente. O Palmeiras também tem o mesmo calendário. Vai lá e vence seus jogos, né? Os times, eles enfrentam a mesma maratona, eles jogam fora, jogam em casa, tem viagem, tem Libertadores, e tem times que estão rendendo, ganhando, e outros não. E o Flamengo é desses times. Agora, o Boto, eu me recordo de uma fala quando ele chegou ao Flamengo em janeiro, e ele disse que ele é a favor do elenco enxuto. Ele não gosta de grandes elencos, né, de elencos com 30, 35 jogadores, não. Ele gosta de elencos curtos. Tá aí a prova. Você faz o que com um elenco curto desse? Quando num jogo você não tem Gerson, Arrascaeta, Pulgar, Alan, Plata, no outro jogo você não tem o De La Cruz, não tem o Wesley, suspensos. Quer dizer, é complicado. O Flamengo tem que ir ao mercado contratar peças de reposição, jogadores, qualificar ainda mais o grupo, porque se viver sempre no limite, nesse calendário insano que é o calendário do futebol brasileiro, você não consegue render na temporada.
Vai ter jogo que não vai ter perna. A parte física já está comprometida. O time vai cair muito no segundo tempo. E é isso que o Boto tem que entender. Eu espero que ele esteja entendendo isso. Que o Flamengo ontem careceu de peças de atletas. O Flamengo não tinha volantes ontem. Tinha o De La Cruz e o Everton Araújo. Se acontecesse alguma coisa com eles, não tinha um volante na base. Não tinha um volante ali no banco. Então, quer dizer, é muito complicado, é muito complicado. A gente está em maio, a gente já está vivendo o limite do limite. Quer dizer, como é que vai ser até o fim da temporada? Tem que contratar, tem que ir no mercado e contratar e dar uma resposta. Porque do jeito que tá, o Flamengo vem aí aos trancos e barrancos nos jogos. Bom, eu volto a qualquer momento, ainda hoje, com muitas novidades e muitas informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!